Acho melhor a gente começando, né? Depois, a hora que a Mari e a Nicole, a gente vai atualizando. Ai. Gente, Oi, eu tô aqui. isso aí, Mari. Tô aqui. Tô escutando. Tudo bem, meninas? Tudo? Eu vou só fazer uma coisa aqui. Bom, então vou compartilhar minha tela com vocês para a gente fazer igual a aula passada, tá bom? A gente faz uma revisãozinha do que a gente viu. Sobre os reinos, e daí depois a gente vai para a próxima parte, que é o reino animal. Deixa eu só arrumar uma coisinha aqui, só um minutinho. Deu um problema nos meus slides que eu só consegui corrigir agora. Mas vamos lá, então. Vocês estão vendo minha tela? Não, tá preto. Tá preto, peraí. Ainda não? Não. E agora? Agora sim. Então? Agora sim. Então, vamos lá. Bom, então vamos começar do começo, né? Para a gente ver o que a gente viu na aula passada. Vou fazer uma revisãozinha aqui. A gente falou um pouquinho sobre... vocês não estão me vendo, né? Pronto. A gente falou aqui um pouquinho sobre o sumário de vocês, o que vocês iriam aprender, né? Esse bimestre. Aqui alguns conceitos que a gente julgou importante saber antes, falar antes, para a gente, quando chegasse nos grupos, já estar mais familiarizado com esses conceitos de células eucariontes, procariontes, e de células unicelulares e pluricelulares, certo? Aí aqui a gente viu as categorias taxonômicas, e a gente está vendo, então, primeiro os reinos, né? Então, a gente vê o reino, e daí fala um pouquinho sobre o filo, a classe, a ordem. Então, todas essas aqui são classificações, categorias taxonômicas. São classificações que nós, seres humanos, criamos, né? Para classificar cada ser vivo do macro até o micro, né? Do reino, que é onde tem uma semelhança de características mais amplas, até a espécie, que tem características bem próximas um dos outros, dos seres um dos outros. Aí a gente falou do reino Monera, que eram as bactérias, as principais características, o reino Protista, que são algas e protozoários, o reino Plantae, falando de todas as plantas, né, as criptógamas e as fanerógamas, e daí, dentre esses grupos, temos as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Todas elas na ordem de seres mais desenvolvidos, né? Primeiro briófitas, depois pteridófitas, depois as gimnospermas e depois as angiospermas. Vocês têm alguma dúvida em relação a isso tudo? Não sei. Não? Tá tudo mais entendidinho? Sim. Essa parte Ainda tá de não, boa. até fazer alguns exercícios. Então, até agora tá, mas aí sai uma pergunta, nós não sabemos responder. Vocês tentaram fazer o mapa que eu falei para vocês? Eu fiz o mapa mental das plantas. Eu fiz. Porque a gente fazendo o mental, a hora que a gente começa a escrever e começa a pensar sobre o assunto, aí que as dúvidas vão surgindo, né? Então, quando vocês fizerem esse exercício, que agora vocês vão fazer também o outro reino, vocês vão escrevendo, aí vão surgindo as dúvidas, né? E daí vocês escrevam essas dúvidas e depois mandem lá no fórum para mim. Porque daí a gente vai conversando sobre isso. Porque a gente, é que nem a Rebeca falou, né?
Enquanto a gente está aqui falando, não tem dúvida, mas na hora que for fazer exercício, Thalita que falou, né? A hora que for fazer o exercício, aí que vai surgir um monte de dúvida. E fazendo esse mapa mental, esse mapa conceitual, vocês já conseguem pensando que dúvidas que vocês têm, né? A gente falou também do fungo, né? Do reino fungi, os fungos. Aí acabamos a aula e agora temos a continuação. Antes da gente entrar, então, a gente vai falar agora do reino animal, que só sobrou ele, mas ele é imenso também. E um conceito importante para a gente saber antes da gente começar, fora todos os outros conceitos que a gente já viu, células procariontes, eucariontes, e todas as características dos outros reinos, a gente tem que saber o que é assimetria, né? O que é uma simetria radial e uma simetria bilateral. Então, aqui eu coloquei 3 exemplos para vocês, o A, o B e o C, que inclusive está na apostila de vocês. O A e o B são exemplos de simetrias bilaterais. Você sabe me dizer por quê? Porque eles têm 2 lados iguais? Isso, muito bem. Eles têm 2 lados iguais. Então, bilateral. Então, as 2 laterais são iguais. E a radial? Porque tem vários lados iguais, num raio assim. Isso, exatamente. Então, o corpo ele é dividido como se fosse a gente cortar ele como se fosse uma pizza e todos os lados vão ser iguais. Tá bom? Uhum. Então, Ok. esse é um conceito que é um conceito básico para a gente poder entrar nessa parte animal, para a gente poder falar sobre todos os animais que a gente vai falar aqui. Então, entrando no reino animal, olhando de novo as categorias taxonômicas, de reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Falem comigo, então. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Família, gênero, espécie. Isso, de novo. Reino, filo, classe, Classe, ordem, família, gênero, espécie. Isso. Guardem essas categorias taxonômicas, gente, que é desde o macro, reino, que tem características mais amplas, que englobam mais seres, até a espécie, que é mais específica. Quero ver falar sem ler os negócios. Oi? Quero ver falar sem olhar aí o negócio. Então vai. Pega uma música que tu gosta, e aí, em vez de tu colocar a letra da música, tu vai falando isso, aí tu vai decorando. Eu vou começar a cantar no meio da música, no meio, aí vai embolar os dois. Aí não vai saber nem a letra da música e nem as categorias taxonômicas, né? Isso mesmo. Bom, então vamos entrar nos animais. Características que todo reino tem, todo reino animal tem, é que os animais são eucarióticos. Vocês lembram o que significa eucarióticos? Ah, não. Tem células eucariontes. Isso, células eucariontas, são células mais complexas, que têm todas as organelas, tem esqueleto e tudo mais. Heterotróficos, o que significa? Procura comida? Eles não produzem o próprio alimento. Isso, eles não produzem o próprio alimento. E pluricelulares. Tem mais de uma célula. Exatamente. Olha lá, ó. Vocês sabem responder as perguntas. Essas são as características. Essas são as características que todos os animais vão ter, tá? E agora a gente vai, então, afunilando para ver as características mais específicas. Então, do grande reino animal, do grande reino dos animais, a gente tem uma separação de invertebrados e vertebrados. Então, aqui eu coloquei um exemplo de cada um que a gente vai ver. Todos os invertebrados a gente vai ver os poríferos, os quinidários, os plateumintos, os moluscos, anelídeos, nematóides, artrópodes e equinodermos. E de vertebrados, nós vamos ver os peixes, anfíbios, répteis, mamíferos e aves. Então, esses são os grandes grupos dentro do grande grupo do reino animal, tá bom? Então, vamos começar pelos... É o que não tem vértebra? Isso, a gente vai começar exatamente nisso. Não possui coluna vertebral e não possui crânio. Por isso que eles são invertebrados. Eles não tem crânio? Oi? Eles não tem crânio? A gente tem, nós somos vertebrados. E o peixe? O peixe tem também, que os peixes são vertebrados, ó. Ah, tá no vertebrado, achei que tava do outro lado, calma, desculpa. Não, a gente tá nos invertebrados.
Os vertebrados são esses daqui que a gente vai falar mais pra frente. Agora a gente vai começar pelos invertebrados, que a gente vai começar pelos seres mais simples, que são os poríferos, quinidários, e daí a gente vai pegando os seres mais complexos, que vão surgindo mais características mais complexas neles, que daí a gente vai terminar depois nos vertebrados, tá bom? Uhum. Então, características dos invertebrados, fora aquelas 3 características que eu coloquei aqui dos animais, que todos eles são possuem células eucariontes, são heterótrofos e são pluricelulares. Características específicas dos invertebrados é que eles não possuem coluna vertebral ou crânio e eles são os mais abundantes no planeta. Então, tem muito mais invertebrados no planeta do que vertebrados, tá? Porque eles são seres menores, né? Então, muitos deles vivem em colônias, a multiplicação deles é muito rápida, então eles têm muito mais exemplares de invertebrados do que vertebrados no mundo. Então, vamos lá. Vamos começar pelos poríferos. Os poríferos são animais aquáticos e, na maioria, marinhos. Então, quer dizer que a maioria deles vivem no mar, mas também tem exemplares de água doce. Eles são sésseis, vocês sabem o que significa eles serem sésseis? Esqueci. Não. Eles são fixos em algum substrato. Eles são fixos em rochas ou conchas, eles são fixos em algum lugar, eles não se locomovem, tá? As células deles são minimamente organizadas, então eles não possuem tecidos, não possuem sistemas, que nem nós possuímos. Eles são células só organizadas, tá? Não em sistemas e nem em tecidos. Apresentam poros, então é com esses poros que eles vão se alimentar, que eles vão excretar, tudo através desses poros que eles têm. E eles são assimétricos, tá bom? Ok. Então, essas são as características básicas dos poríferos, que a gente precisa saber para poder classificar eles enquanto poríferos. Nossa Senhora. Aconteceu alguma coisa aí com alguém. Que isso? Aí, agora, então, a gente vai para o nosso segundo grupo de invertebrados, que são os quinidários. Tudo certo com os poríferos. Calma, esse é o que grupo? Esse novo aqui que a gente vai falar agora são os quinidários. Ah, tá. Tá, ó, eu coloquei aqui a imagem que eu coloquei inicialmente para vocês, com animais, invertebrados e vertebrados, para a gente ir acompanhando um a um, tá bom? Para a gente não esquecer de nenhum aqui, falar sobre eles todos e vocês irem acompanhando de onde estão saindo esses grupos, que é do grande grupo de invertebrados, do grande grupo do reino dos animais, tá bom? Então, aqui a gente vai organizando o pensamento. Ó. Então, aqui, primeiro a gente falou dos poríferos e agora dos quinidários. Bom, os quinidários também, eles são principalmente de ambientes aquáticos, e eles são, a maioria, marinhos. Então, tem também de água doce, mas a maioria são no mar. Vocês lembram quando vocês estudaram sobre a origem da vida? Sim. Então, os primeiros seres foram surgindo no mar, né? Foram surgindo Sim. nos oceanos. Então, a gente pode fazer ainda uma relação com isso, com a origem da vida. A gente lembra que os primeiros foram encontrados, os primeiros seres foram criados no mar, né? Toda aquela atmosfera primitiva, que foram se aglomerando aminoácidos para criar proteínas, para criar os conservados, enfim, até chegar no primeiro ser vivo, que são os probiontes. Então, a gente pode fazer a relação, se os animais mais primitivos vieram também, são principalmente marinhos, então a gente já consegue fazer essas associações, né? Então, continuando aqui na aula. Ambiente aquático, né? Principalmente marinhos. A simetria dele é radial. O que isso significa? Que Ele é tem igual uma pizza. Isso, igual a pizza. Se a gente cortar ele igual a pizza, todos os lados você vai. Eles possuem tentáculos. Vocês estão me vendo? Aham, no cantinho, pequenininha. Ah, Sim. tá todo mundo sem foto, né? Tá, Não, não tem com problema. foto a Pode- gente tá, mas sem a câmera. sem câmera, eu quis dizer. Não tem problema, pode ficar. Só para ver se vocês estão me vendo mesmo. Porque eu não tô vendo vocês, então qualquer coisa que vocês quiserem falar, vocês dêem um gritinho aí, tá bom?
Ok. Que eu vou falando aqui. Então, a simetria radial, então, como vocês falaram, né? Se a gente cortar ele como se fosse uma pizza, todos os lados serão iguais. Eles possuem tentáculos, como eu coloquei aí para vocês na imagem. E eles possuem os quinidoblastos. Vocês já ouviram falar sobre os quinidoblastos? Não lembro, mas provavelmente já. São células urticantes que a gente fala, que eles liberam toxinas. Vocês já assistiram Procurando Nemo? Sim. Já. A hora que a Dory e o Marlin passam naquele monte de água viva que tem ali, Ah, isso aí quicando e queimando. Pá, pá, pá. que solta toxina. Aham. Então, é por causa, aquele negócio preto. por causa das células, isso, por causa das células urticantes, por causa dos quinidoblastos, que são células de defesa também, né, do corpo deles. Bom, então depois dos quinidários, a gente vai para os plateumintos. Que um exemplo dele é a planária. Gente, eu amo planária. Eu acho ela muito bonitinha, por ela ser vesguinha, assim, sabe? Vocês estão vendo o olhinho delas aqui? Sim. Dá pra ver. Eu acho que todo bebezinho, quando nasce, parece uma planária, porque é sempre meio vesguinho, assim, super bonitinho. Então, os plateumintes, eles possuem um corpo bem alongado e achatado, como exemplo aí da planária. Eles já possuem um aglomerado de células nervosas, isso é importante, porque os outros seres até agora não possuíam, então já é uma evolução, né? Simetria bilateral, que eu não tinha falado, né? Que a simetria bilateral é igual à nossa simetria, então se a gente cortar ele no meio, os dois lados são iguais. Eles são de vida livre e eles podem se alimentar de pequenos animais vivos ou em decomposição. Tá? Essas são as principais características dos plateumintos. Nossa, ele acha um animal menor que ele. Oi? Ele acha um animal menor que ele, pelo menos. Ele acha de pequenos animais. Ah, tem, né? Um monte. E animais em decomposição também. Peraí, simetria bilateral é tipo o corpo humano, igual o corpo humano. Se eu cortar no meio é igual dos dois lados. E Exato. radial, se eu cortar no meio também é a mesma coisa? Não, radial, você pode cortar de vários. É tipo uma pizza, tu corta de vários lados diferentes e continua igual. Uma bola, se você cortar vários lados, vai continuar igual. É, tipo isso. Isso, exatamente. Todos os lados serão iguais. Tá vendo? Eu não preciso nem responder as perguntas, vocês mesmos respondem. Então vamos lá. Moluscos. São os próximos grupos. Ih, vocês ficaram na frente aqui do meu escrito. Por vocês aqui para baixo. Bom, os moluscos, então, também, a maioria é ambientes aquáticos, mas também tem os terrestres, e eles são principalmente marinhos, então ainda há uma predominância desses seres marinhos. Eles têm corpo mole, o corpo deles é dividido em cabeça, saco visceral e pé. E os principais grupos que tem de moluscos... Oi? O que é saco visceral? É o corpo dele, como se fosse o corpo. Então, é a cabeça, o corpo, que é um saco de vísceras, né, que a gente fala, e os pés. Ele tem pé? Oi? Ele tem pé? Tem pés. Nossa, o mundo caiu agora. São estruturas que usam para locomoção, né? Como os nossos pés. São estruturas de locomoção. Então, são pés que não necessariamente têm características de pés, mas são estruturas de locomoção. Você tipo fez uma tabela de o que não é invertebral e o que é vertebral. Só que tipo, você separou tipo assim, por molúsculos, Ai meu Deus, qual que eram os outros? Que eu não entendi. Não, eu disse que tipo, você fez uma tabela e separou, tipo assim, para facilitar pra gente saber o que são animais vertebrais e não vertebrais. Tipo, você tá separando por. Isso. Porque tudo que a gente está falando são todas classificações feitas por nós, né? Nós, seres humanos, a gente pegou grupos que a gente está achando características parecidas de animais, agora animais, né? Porque a gente está falando do reino animal, mas a gente fez essa classificação de todos os seres vivos.
E a gente está falando, então, das características dos animais. Então, a gente deu o nome de molusco, por exemplo, animais que têm tais características. A gente deu o nome de plateumintos para animais que têm tais características. Então, tá dentro daquelas grandes categorias taxonômicas que a gente viu. Tá? Então tá. Aí os grupos de moluscos, os principais grupos de moluscos, tem vários grupos. Os principais grupos são os gastrópodes, os bivalves e os cefalópodes. A gente vai ter que decorar todos os nomes? Então, há um problema nisso tudo. Porque a gente tem que decorar. Eu ia falar, não vai Da precisar hora, decorar. como a internet. A gente tem que decorar, porque são nomes assim, a gente pode ir associando os nomes aos animais e tudo mais, mas são categorias que a gente tem que saber para a gente poder classificar esses animais. Então, para a gente poder Você olhar falou algo animal importante e agora? falar, esse animal tem essas características, por isso que ele é chamado molusco, por exemplo. Então, esse animal aqui, a gente olha, por exemplo, um caracol. A gente fala, bom, esse aqui tem corpo mole, ele é dividido em cabeça, saco visceral e pé. Então, ele é classificado como um molusco. Entendeu? Para a gente poder olhar os animais e fazer as classificações. Sim, mas e os principais grupos? Porque os nomes são bem difíceis, na verdade. Então, a gente vai ter que saber para a gente poder, por exemplo, o gastrópodes, o podes, a gente sabe que é relacionado a pé. E o gastro é relacionado a estômago. Então, a gente sabe que são animais que os pontos fortes deles são os estômagos e os pés. Então, eles têm estômagos e pés. Os bivalves, por exemplo, então, por isso que eu falei que a gente não necessariamente precisa decorar, mas a gente, pelo nome, a gente consegue ir destrinchando, entendeu? Então, aqui, gastrópodes, por exemplo, gastro é o estômago e podes é o pé. Então, são moluscos que têm os pés e estômagos bem definidos aqui. Os bivalves, por exemplo, são animais que têm duas valves. Então, por exemplo, essa segunda imagem, eu estou contando, vocês não estão vendo. Essa segunda imagem aqui, ó, dessa conchinha, tem esse animal aqui. Então, essa conchinha, ela tem dois lados, por isso que é bivalve. Entendeu? Ela tem duas válvulas calcárias, que é essa conchinha que a gente está enxergando aqui. Então, se a gente vê bivalve, a gente já vai pensar, bom, bi são duas, valve é essa válvula calcária. Então, a gente sabe que são dois. E aqui os... Oi? Não, acho que entendi agora. Entendeu? A gente precisa saber, mas a gente, olhando os nomes, a gente consegue pensar o que é ou não, entendeu? E os cefalópodes, alguma ideia? Pode ter. Parece fóssil. Céfalo, não sei o que é céfalo. Céfalo, vocês lembram do quê? Não sei, eu sei o que é céfalo, mas eu não tô conseguindo lembrar. Céfalo é de cabeça, né? Então, elas têm cabeças, na cabeça tem os olhos dela, os olhos bem desenvolvidos. Então, a gente consegue pensar que a cabeça delas são mais desenvolvidas. Porque tem os olhos mais desenvolvidos, a boca arredondada, tem um bico quitinoso. Então, a gente consegue pensar céfalo, então a gente consegue pensar que está associado à cabeça deles. Então, tem que ter alguma coisa relacionada a isso. Tá? Ok. Então, a gente consegue ir associando pelo nome, assim, mas é complicadinho no começo, mas depois que a gente vai lendo e vai acostumando e vai fazendo essas relações da escrita do nome com as características, a gente vai afirmando um pouquinho as coisas na cabeça. Anelídeos é o próximo grupo. Anelídeos, então o maior representante dos anelídeos são as minhocas, né? Vocês já pegaram uma minhoca na mão, gente? Não. Já. Ano passado eu ia dissecar uma minhoca. Ai, que isso. Ah, mas é que eu tô falando que eu já dissequei muito A minhoca. gente ia dissecar uma minhoca. Mas não deu certo, mas eu tava ansiosa pra dissecar a minhoca. Então a gente fez um laboratório pra gente poder fazer essas coisas, né? Ou a gente faz no parque. Porque é muito legal. Eu dissequei uma minhoca uma vez e é legal porque a gente consegue abrir ela e a gente consegue ver o coraçãozinho dela batendo. Dá pra fazer isso? Eu nunca fiz isso. Eu só quebro o meio, assim, pela na vara e jogo na água. Dá pra fazer isso? Então,
o maior representante dos anelídeos que a gente sempre fala, né, é a minhoca, mas tem sanguessuga, tem outros representantes. O corpo dela é cilíndrico, com segmentos e anéis, como vocês podem ver aqui, ó, os anéisinhos dela, são esses segmentos aqui. Ela tem o ânus e a boca, e o clitelo. O clitelo, ele solta um muco que é para copular. Então, essa é a função desse clitelo. Quanto jogador, quanto em ambientes terrestres, tem as cerdas para ser. Travou um pouco. Volta, Oi? travou, volta. Onde travou? Não sei, só estão... Bom, o corpo, vou começar desde o início, então, nos anelídeos. Eles têm o corpo cilíndrico, com esses segmentos aqui que eu estava mostrando para vocês, ó, cada segmentozinho desse é um anel. Aí eles têm o ânus de um lado, a boca do outro, e o clitelo, que é uma estrutura que solta um muco para eles copularem, que nem aquela musiquinha da minhoca, né? Minhoco, minhoco, você beijou errado, a boca é do outro lado, porque são estruturas que são parecidas, só que uma entra comida e a outra sai, né? Eles são marinhos, ou de água doce, ou de ambientes terrestres úmidos, eles podem estar nesses 3 ambientes, são os habitats dele, né, esses 3 ambientes, e as cerdas para locomoção, então ele só consegue se locomover porque ele tem essas cerdas, então ele se locomove rastejando. Bom, então o próximo, tá tudo certo por enquanto, gente? Sim. Sim, nunca tinha escutado essa música, mas achei fofa. O quê? Nunca tinha escutado essa música, mas achei fofa. A Mari caiu da cal. Temos Peraí. caindo. Ih, caiu? Caiu. Chamou ela de novo. Aí, voltou. Aí ela entrou. Oi, tô aqui. Voltei. Voltou? Voltei. Você escutou a parte dos anelídeos? Oi? Você escutou a parte dos anelídeos? Só um pouquinho. Tá? Que eles têm corpo cilíndrico, tem esses anéis de segmento, a boca de um lado, o ânus do outro, um entra aqui e o outro sai. O clitelo é uma estrutura que tem um muco que ele usa para copular, né? Que ele usa para reprodução. Podem viver nesses 3 ambientes, marinho, de água doce, terrestre e úmido, e eles têm as cerdas para ajudar na locomoção. Aí, pronto, elas estavam certo até aqui, né? Que a gente já viu vários invertebrados aqui. Aí a gente vai nos nematódios, que eles são representados pelo corpo cilíndrico dele, ó, tá vendo? Que ele é bem certinho. Ai, parece um verme. Exatamente. Ele tem corpo cilíndrico, eles podem viver marinhos, eles são marinhos ou em água doce ou em solos úmidos, e eles também podem ser parasitas, como a Rebeca. Esse verme, Rebeca? Parece um verme. Então, eles estão dentro dessa classe. Parasita é aquele bicho que, tipo, E fica no corpo de outra pessoa e fica parasitando nele. Isso, ele vive outro organismo. E daí tem os parasitas que eles podem matar esse outro organismo, e tem os parasitas que só vivem ali sugando as energias do organismo. Uhum. E daí eles se alimentam de pequenos animais parasitas. E daí eles pegam todo o alimento do organismo que eles vão parasitar. Agora, os artrópodes é uma classe bem grande. A maioria dos invertebrados eles são artrópodes porque eles englobam uma classe muito, muito grande de animais. As principais características dele é que ele tem exoesqueleto, então o esqueleto dele é fora do corpo. E eles têm apêndices articulados. O que eu quero falar para vocês aqui é o que a Mari falou. Aqui a gente tem que saber as características dele para a gente poder classificar eles aqui. Então, eles são classificados em aracnídeos, crustáceos, insetos e mirápodes. E eu coloquei aqui uma tabela para vocês, porque na apostila de vocês, ele fala todas as características de cada um. E eu coloquei aqui para vocês em forma de tabela.
que eu acho que é mais fácil de observar no cada características, né? E a gente é dividido em cefalotórax e abdômen, então a cabeça dele e o tórax estão juntos, né? Por isso que é cefalotórax, lembra? O céfalo é de cabeça e o tórax é da região central do corpo. Então, é junto, a divisão do corpo deles. Aí, crustáceos, insetos, eu coloquei aqui a tabelinha para vocês, aí depois vocês vêm com calma, tá? Eu vou mandar essa aula aqui lá vou postar no YouTube, né? Como vocês sabem. E também mando os slides para vocês depois, para vocês darem uma olhada. Então, essa tabela aqui é importante para a gente poder ver essas diferenças, tá? Então, aqui ele está bem explicadinho, ó. O diploide, diplópode, diplópode, e dá um exemplo de cada um. Eu não vou ficar falando muito, porque isso aqui acho que vocês têm que ler e prestando atenção, né? Por exemplo, vocês veem a aranha, então vocês olham uma imagem de uma aranha e vê essas características da aranha. Daí, se forem surgindo as dúvidas, vocês vão falando comigo. Beleza? Ok. E agora, o último dos invertebrados, que são os equinodermos. Que eu gosto bastante deles também. Eles são exclusivamente marinhos. Eles têm um endoesqueleto calcário. Então, se exoesqueleto é fora do corpo, endoesqueleto é para dentro, né? Um endoesqueleto calcário. Simetria radial. A maioria deles, a grande maioria tem simetria radial, mas tem algumas exceções. Então, se a gente tem simetria radial, quer dizer que a gente cortar ele como se fosse uma pizza, todos os lados vão ser iguais. A estrela, por exemplo, essa é um exemplo de equinodermos. Peraí, cortou um pouquinho sua voz. E aqui, ó, se eu cortar ela aqui, ela vai ter partes iguais. E eles têm apêndices, que a gente chama de pés ambulacrários. Isso é muito importante a gente saber também, tá? Que eles têm apêndices, que são chamados pés ambulacrários, que auxiliam ele tanto em locomoção, quanto alimentação, quanto fixação dele nos substratos. Então, por isso que é muito importante a gente lembrar que equinoderma é pé ambulacrário, porque ele tem várias funções diferentes que ajudam esse animal de várias formas diferentes: locomoção, alimentação e fixação dele. Tá bom? Ok. Ok? Aqui eu coloquei para vocês exemplos, né? Porque falando pelos quando eu fui falando pelos slides, eu não tinha exemplos para vocês, então aqui eu coloquei uma tabelinha só de exemplos. Então, os poríferos, esponjas, quinidários, anêmonas, hidras e águas-vivas. Ó, as águas-vivas do Nemo. Os plateumintes, pena, esquissomose planária. Nemateumintes, lombriga. Ah lá, o parasita que a Rebeca falou. Parece uma lombriga. Moluscos são polvos, lulas, ostras, lemas, caracóis. São aqueles grandes grupos que a gente viu lá, né? Dividido naqueles 3 principais grandes grupos. Os minhocas e sanguessugas, os artrópodes, que tem uma variedade imensa, né? Que a gente viu também que é dividido em 4 lá, e os equinodermas. Os equinodermas, normalmente, eles terminam com o prefixo domar. Por exemplo, ouriço, domar. Estrela, domar. Bolacha, aqui da bolacha da praia. Mas bolacha do mar também. Pepino do mar. Pepino do mar. Então, o que termina com domar, vocês sabem que está classificado como equinoderma. Então, esse ficou mais fácil de guardar. Então, mais fácil, né? Todos esses são os invertebrados que a gente viu até agora. Por isso que eu falei para vocês que era grande, tinha bastante gente. Bastante animais. E agora a gente vai, então, para os vertebrados. Eu separei um exercício diferente para a gente falar sobre os vertebrados. Por quê? Porque depois que a gente falou de todos os invertebrados, a gente demorou um tempão aqui falando dos invertebrados, as características, e eu fico falando sem parar aqui, né? De cada característica, que depois a gente tem que ver as imagens do animal e comparando, como a gente falou, né? Comparando com o nome, vendo qual que é a característica. E eu separei um exercício para a gente fazer agora, dos vertebrados, que a gente vai ver se vai dar certo fazer assim, à distância. Mas as características principais dos vertebrados eu coloquei aqui, e coloquei também quais são os representantes dessa
classificação de vertebrados, que são os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. E as características principais é que ele tem o esqueleto interno, então eles já têm ossos e cartilagens, ou eles têm só cartilagens também. Tem crânio e coluna vertebral. Nós nos encaixamos nesses daqui. Mamíferos, mais especificamente. Então, eu queria fazer esse exercício com vocês, de cada uma de vocês escolher uma dessas características. Vão sobrar duas, eu posso pegar duas, não tem problema. Que a Nicole não tá aqui, né? Então, cada uma escolhe uma, eu dou uns 10 minutinhos para vocês, e a gente volta e vocês explicam pra gente sobre essas categorias. Espera, o quê? Não entendi, peraí, repete. A gente tentar fazer um exercício de vocês lerem aí na apostila de vocês, ou na internet, onde vocês quiserem ver, sobre essas classificações. Então, cada uma escolhe um, aí vão sobrar dois, eu posso pegar o dois, e a gente daí explica sobre essas características. Então, por exemplo, a Rebeca escolheu peixes. Então, a Rebeca vai ler sobre os peixes aqui na apostila, ou na internet, onde ela quiser ver, e daí ela volta daqui 10 minutos e ela explica os peixes pra gente. Provavelmente, eu ia pegar peixe. Tá? Então, cada uma escolhe. Mamíferos ou as aves? Vou pegar o peixe. Rebeca quer peixe mesmo? Aham, eu ia pegar o peixe já. A Mari? Eu vou pegar os mamíferos. Vou pegar as aves, então. A Thalita mamíferos e a Mari aves. Então tá, então eu fico com anfíbios e répteis. Aí a gente fica 10 minutinhos pesquisando, vendo aí imagens para a gente poder explicar umas para as outras, e daí na volta a gente explica. A gente começa pela Rebeca, aí vou eu, anfíbios e répteis, aí vai a Mari aves e a Thalita mamíferos. E daí a gente vai conversando sobre isso, tá bom? Ok. Uhum. Dá para ver se a gente consegue fazer uma coisa mais interativa, né? Vamos ver se vai dar certo. Nossa, que Belezinha? legal, eu cheguei aqui. Oi? Beleza, então vocês querem ficar aqui esses 10 minutos ou vocês querem desligar e ligar de novo? Bora. Tanto faz. Ligar de novo. Tá, então vamos desligar e ligar de novo. Então daqui 10 minutinhos, ó, são 2h12, 2h22 eu ligo, 2h25, vai. Eu ligo pra vocês, não, 2h22 mesmo, porque senão vai acabar a nossa aula. Aí eu ligo pra vocês de novo, tá bom? Beleza. Ok. Falou, meninas, até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau.